Seja muito bem-vindo à 43ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Thiago Campos e hoje vamos falar sobre análise técnica, uma das modalidades de análise que devem ser levadas em conta antes de se adquirir algum determinado ativo de renda variável. Vamos à aula. O que temos para hoje, então? Vamos ver o que é a análise técnica, como funciona a análise técnica, os principais tipos de gráficos que são utilizados para fazer essas análises, claro, os principais indicadores. E vamos lá, então. A análise técnica é um método usado por profissionais do mercado financeiro e investidores em geral para tentar prever, a palavra-chave aqui é prever, o caminho dos preços e do fluxo de determinado ativo financeiro, com uma lógica que estabelece probabilidades a partir de imagens, tendências e padrões consultados em gráficos ao longo do tempo. Por isso, ela também pode ser chamada de análise gráfica. Vai trabalhar plenamente em cima dos gráficos das ações. Esses gráficos são formados por meio das movimentações desses investimentos, que podem ser as ações, contratos futuros, moedas ou outros ativos. A análise técnica ela é importante não somente para ações. Todos os ativos, ou pelo menos todos os ativos, ou pelo menos quase todos os ativos de renda variável, é possível e é necessário utilizar os indicadores de análise técnica, tá? Essa análise acaba sendo primordial para a tomada de decisão de compra ou de venda, ou da melhor entrada ou da melhor saída, né? É muito comum esse termo, você já pode se acostumando com ele. Entrada é o momento de compra e a saída é o momento de venda de uma determinada ação. De forma geral, a análise técnica é usada principalmente para operações de curto prazo na bolsa de valores, pois os detalhes dos gráficos permitem tomar decisões rápidas que podem resultar em lucro ou prejuízo em questão de segundos, a depender do movimento do ativo escolhido. Por que eu deixei aqui essa questão do curto prazo? Em regra, ela foi pensada para isso. A maioria das pessoas que ensinam a utilizar a análise técnica falam que ela é para isso e desconsideram a importância dela quando de longo prazo. No seguinte viés, que tá certo, faz sentido também. Quando você está comprando uma empresa para longo prazo, pensando em se associar a ela, não é necessário, é quase que como um preciosismo olhar o melhor ponto gráfico para fazer a entrada, para fazer a compra. Contudo, é importante ser preciosista, sim, no meu modo de ver. E é o que eu quero que você aprenda aqui, sim, que eu quero que você construa a sua carteira. Embora a análise técnica seja associada a maioria das vezes para investimento em curto prazo, o que eu faço e o que eu prefiro que meus alunos façam é associar ela com a análise fundamentalista, mesmo que seja investimento a longo prazo, tá? Como que funciona isso, então? O seu objetivo de identificar essas tendências, a análise técnica funciona a partir da observação desses padrões de acordo com a análise histórica já mencionada. Com isso, será possível indicar possíveis formas de ganhar com as diferenças das tendências. Através do histórico de dados, por exemplo, é possível analisar movimentos passados dos preços das ações, identificando, então, tendências futuras. Tendências, não é certeza, tá? Antes de entrar nos tipos de gráfico, tem uma máxima muito repetida no mercado, diz o seguinte: a história nem sempre se repete, mas a maioria das vezes, pelo menos, ela rima. E é aí que a análise gráfica ela funciona muito bem, a análise técnica funciona muito bem. Quando a gente olha para trás para ver o comportamento de um determinado ativo, de fato, não podemos ser levianos de dizer que ele vai se repetir, mas é muito provável que ele aconteça de forma bem similar. E aí é que vai nos apresentar esses momentos interessantes para comprar uma determinada ação, para vender uma determinada ação, tá? A análise técnica tem 3 principais gráficos que são utilizados. Vamos lá. O gráfico de linhas, que apresenta principalmente os pontos de fechamento da ação. O gráfico de barras, que apresenta o preço de fechamento da ação e a evolução dela em um período específico. E os candlestick, que são, é o melhor
tipo de gráfico para fazer análise técnica. Apresenta alta, baixa da ação, fechamento da ação e a evolução dela num período específico. O de linha é muito interessante só para você ter uma noção. Olha, bater o olho ali e saber como que tá funcionando aquilo ali. Gráfico de barras, no meu modo de ver, praticamente inútil, considerando a existência do candlestick. O candlestick supre o de barras, ele é bem mais intuitivo, bem mais amigável. Né? Naturalmente, por isso ele é o mais utilizado na análise técnica, uma vez que ele sozinho representa o movimento de um ativo no período analisado e os preços de uma forma bem intuitiva. Eu vou te mostrar aqui, você vai entender como que, com a explicação, você vai entender de uma vez por todas, como que você lê esse gráfico. E o gráfico de linha acaba sendo eficiente apenas para identificar a evolução dos preços de fechamento. Porém, você não consegue ver como que ela se comportou em uma janela mais curta, né, dentro do dia. E o gráfico de barras, né, conforme dito, ele é muito similar ao candlestick, mas desconsidera, deixei aqui só para você saber que existe. Não, você não vai usar ele na sua vida. O que é um candlestick? Vou pegar o laser aqui para passar com você. Isso aqui é o candlestick. Quando a gente abre o gráfico, daqui a pouco eu vou abrir um para você entender a composição de todos eles juntos, nada mais é do que um tanto dessas barrinhas juntas. Então, tem dois grandes tipos de barra. O candlestick de alta, geralmente verdinho, o de baixo, geralmente vermelhinho. O de alta, o que isso aqui está te mostrando? Aqui, né, nessa coluna, você tem o valor do ativo, viu? E aqui a passagem do tempo, né? Imagina aqui um plano cartesiano. Eixo Y valor, eixo X o tempo. De modo que este primeiro ponto aqui, ó, essa primeira linha onde eu estou passando o laser, representa o valor, a cotação que a ação abriu no dia. Este ponto que ela passa aqui é o mínimo, o menor valor que ela apresentou naquele período. Eu disse no dia, mas você tem candlestick de 1 minuto, 5 minutos, dependendo da configuração que você coloca o gráfico. Fato é, naquela janela temporal que você selecionou, aqui vai estar marcando o menor valor que ela atingiu. Da mesma forma para cima. Aqui, o fechamento do corpo da vela, né, do candlestick, representa o valor que a ação fechou naquele dia. E o pontinho aqui da sombra para cima, o valor máximo que ela atingiu no dia. Então, note que é uma vela que teve ao longo do dia um movimento ascendente. Por isso, ela é de alta. O de baixo é a mesma lógica. Contudo, ela abre em um determinado valor e no final do dia ela vai fechar um valor mais baixo. Naturalmente, ela se deslocou para baixo. Ela tem aqui a marcação também do máximo que ela atingiu e, da mesma forma, o mínimo que ela atingiu. Vamos ver isso aqui agora já de uma forma real agora, tá? Vamos lá. Vocês já sabem, eu gosto muito da CEMIG, aqui é o gráfico da CEMIG. E não tem como não gostar da CEMIG. Note que crescimento maravilhoso, uma ação que estava lá em R$5, hoje está na casa de 12. Hoje, quando eu gravo essa aula, estou aqui, né, finalzinho de novembro de 2024. Então, eu digo muito sobre ela, não é à toa, é uma empresa que realmente me deixa muito feliz. Note que, como que é isso aqui, tá? Recomendo que vocês utilizem o site Investing para poder fazer essas cotações e fazer as suas análises. Existem diversas opções, tem inclusive opções pagas, como bom pão duro que sou e educador financeiro que sou. Utilize as gratuitas, essa aqui é gratuita, eu uso gratuito, não tem necessidade de pagar por isso. Para gente que faz uma análise, entre aspas, amadora, né? A gente não faz day trade, a gente não precisa dessa informação tão a tempo e a hora, dá para usar gratuito, atende perfeitamente. Então aqui no Investing, você quando vier aqui pesquisar e digitar o nome da empresa e clicar na lupinha, já vai aparecer ela. Então aqui no caso eu digitei a CEMIG, o tick dela é CEMIG 4, e aí você consegue operar aqui, ó, por tempo, né? Essa primeira parte aqui, você pode deixar cada barrinha sendo uma semana, conforme está aqui agora selecionado, um mês, um dia, 1 hora ou 5 minutos. Então, do jeito que está... Antes de caminharmos aqui para a leitura do gráfico em si, você tem a opção aqui de candlestick, linha
ou as barras, né? São as três opções que a gente falou. Diversas outras opções aqui que você não precisa se preocupar nesse momento, tá? Então, note que aqui estão os seus candlesticks, cada um deles representa o movimento de uma semana. Vamos pegar, por exemplo, como que nessa semana aqui, a CEMIG desabou. Ela teve uma grande correção, ela saiu ali na casa dos seus 8,50, terminou a semana na casa abaixo de R$7. Note que é uma vela de praticamente corpo cheio. Ela quase não teve um valor acima do mínimo do que ela abriu aqui, do máximo, desculpa, que ela abriu, quase não teve valor abaixo. Quando a gente pega, por exemplo, essa vela aqui, ó, essa vela é muito interessante, essa vermelhinha aqui que eu estou passando o laser em cima. Observa que ela abriu aqui neste ponto, valorizou muito ao longo da semana, alcançando o valor aqui, talvez aí na casa dos 10,70, e por algum motivo ela desabou, terminou já próximo dos R$10. Então, é literalmente dessa forma que você faz a leitura dos candlesticks, leitura de um gráfico, tá? E aí, eu trouxe aqui agora um outro lapso temporal para enxergar ainda mais de perto, né? Agora eu deixei selecionado aqui em janela de um dia. O que você observa aqui? Cada velinha dessa, cada candlestick desse é um dia, e você consegue ter uma visão um pouco mais aproximada. Olha essa vela aqui, que dia interessante. Ela abriu o dia aqui algo em torno de 11h30 e poucos, fechou com um valor muito próximo, mas olha a oscilação que ela teve, ela chegou a bater quase 11h50, depois você vê aqui próximo de 11h20, uma grande oscilação, e acabou que no final das contas ela abriu o mercado e fechou o mercado praticamente no mesmo valor, tá? Enfim, dessa forma que você vai ler o seu gráfico, tá? Essa parte de baixo aqui traz para a gente uma informação muito relevante também. Aqui a gente está vendo o volume de negociação que teve naquele dia. Por que isso é relevante? Quando a gente pega um dia como este daqui, que teve um volume acima da média, volumes que se despontam, convém a gente olhar com atenção o que aconteceu. Isso pode representar um ponto interessante de entrada ou saída. Eu voltei para o gráfico anterior para pegar este exemplo aqui, ó. Olha como teve um volume de venda absurdo aqui. Volume enorme, semana de venda. Então, houve uma quantidade muito acima da média, ou numa continha bem grosseira aqui, olhando por aproximação. Praticamente o dobro em relação à semana anterior, talvez até um pouco mais, de operação saindo. Aconteceu algo muito significativo dentro da CEMIG nessa semana. Aqui agora olhar para trás é sempre mais fácil, né? Mas quem estava posicionado nessa semana deveria estar muito atento para entender o que houve, para saber se é um motivo para eventualmente se desfazer ou reduzir a sua posição, ou que é o que acontece na maioria das vezes, é o que eu prefiro, é o que eu recomendo, é o que eu faço, comprar mais. Empresa boa como essa aqui, como a CEMIG. Quando isso aqui acontece, provavelmente foi algum ruído político, eu não me lembro aqui de cabeça o que houve, mas quando isso aqui acontece, é um dia excelente para você ir lá e comprar mais. É a Black Friday da Bolsa de Valores. Você tem a oportunidade de comprar uma excelente empresa com um grande desconto, tá? Bom, seguimos então. Gráfico de linhas. Aqui, a mesma história apresentada. Ela só vai te mostrar o ponto de fechamento no dia. Quando você olha mais de longe aqui, tá, em dia, você consegue ver desde maio, né, aqui, de maio a novembro, você consegue só ter essa percepção de que ela está ascendente, está valorizando dentro dessa janela de maio a novembro. Não te traz informação muito relevante, não. E o de barras, muito similar ao candlestick, desculpa, o gráfico de velas, né? Mas note que ele não é tão amistoso, ele não é tão agradável, você não consegue bater o olho nele e entender como que comportou o ativo naquele dia específico. Tá? Então, tá aí também para que você conheça, mas isso não precisa ocupar sua cabeça com isso, não. Vamos lá, os principais indicadores. Suporte e resistência, médias móveis, bandas de Bollinger. São as três principais que você deve saber e deve, mesmo que você não vá trabalhar com isso,
você vai conversar com o seu assessor, muito provavelmente, né? Vai delegar, mas você deve bater o olho e entender como é que está isso, em especial o suporte e resistência, que é o mais importante de todos eles, ou pelo menos um dos mais importantes. Vamos lá. É um indicador muito famoso na análise técnica, isso porque os suportes indicam um preço que atrai o comprador sempre que a ação atinge um determinado patamar. Já a resistência indica os mesmos dados, mas sobre as vendas. Portanto, quando determinada ação geralmente sofre uma queda após atingir a cotação. Em imagens, nada mais é do que um ponto que ela sempre chega e tende a cair, isso falando da resistência, né? E na linha de suporte, um ponto que ela sempre bate e volta a subir, ou se aproxima e volta a subir, tá? Por que que isso aqui é um dos melhores indicadores? Isso aqui acontece com frequência. Virou, mexeu. Para casa de hoje vai ficar para você dar uma olhada em algumas ações, na plataforma que você preferir, investe, enfim. Você vai observar que esses comportamentos são cíclicos. Sempre vai ter um período que ele vai estar, que alguma ação de alguma empresa vai estar batendo em um ponto enorme de resistência ou em um ponto enorme de suporte. E aí é o momento que você deve agir. Momentos assim no meio do caminho, só observar, tem nada para fazer, espera. Bateu no grande suporte, opa, momento de entrada. Posso considerar fazer uma compra aqui. Opa, estou posicionado, quer dizer, estou comprado, né? Tenho essa carteira tenho essa ação na minha carteira. E ela se aproximou de um ponto de resistência relevante, né? E aí, quando a gente fala de relevância, olhando em janelas longas de tempo, gráfico mensal, cada candlestick representando um mês, opa, talvez convenha eu me desfazer de parte da minha carteira, porque é possível que daqui ela comece a se desvalorizar um pouco. Excelentemente bom suporte e resistência e absolutamente simples de ser compreendido. Médias móveis. O indicador de médias móveis... Desculpa, antes de passar aqui, só voltar um ponto, tá? Se não tiver próximo de alguma grande resistência ou próximo de algum suporte, não faça nada, só viva, só observe, tá? Não é todo dia que você acorda e deve comprar ou vender uma ação. A maioria dos dias, né, pegando essa janela aqui, vamos supor que cada candle é um dia, né? Tá no gráfico diário. Quantos dias estão presentes nessa imagem? E a gente tem aqui 2 dias beirando um suporte, depois mais uma resistência, 3, mais uns 3 aqui. Note que nessa tanto de dias que está aqui no gráfico, nem 10 seriam oportunidades para você fazer alguma coisa. O resto, a maioria absoluta dos dias é observar, ler. Só ficar vigiando, tá? Senão você vai fazer senão você pode fazer uma má compra ou uma má venda. Bom, médias móveis finalmente, então. O indicador de médias móveis é um dos mais utilizados na análise técnica. Ele tira a média dos preços do ativo durante o tempo estabelecido, no qual as linhas do gráfico do candle evoluem juntos com a cotação do ativo. Portanto, se destaca como um ótimo rastreador de tendência. Nesse gráfico há duas possíveis médias, sendo a aritmética e a exponencial. A diferença entre elas é que, nas médias móveis exponenciais, os preços mais recentes possuem peso maior que os preços mais antigos. Além disso, existem estratégias nesse indicador, como as combinações de calibragem, montando um bom setup, ou seja, sugerem boas entradas, inserção de mais de uma média móvel e aumento de número de períodos analisado. Olhando para a figurinha para esquecer esse tanto de texto, o que é isso? As médias móveis são essas linhas em azul aqui. Quando a gente fala em setup, configurações diferentes, note que elas caminham não absolutamente juntas. Isso é, elas foram setadas para lapsos temporais diferentes. Então, você pode ter aqui uma média móvel de 7 dias, uma de 15 dias, uma de 30 dias. Como que a gente lê isso? A tendência é que as ações sempre retornem à média. Então, quando a gente pega,
Por exemplo, um dia como esse aqui, ó, está muito afastado da média. A média está para cima. Fazer uma compra aqui é um bom indicador, em especial se isso aqui representar um bom ponto de suporte, porque está mostrando que no suporte a tendência é que ela volte a valorizar e a média está passando lá em cima. São dois excelentes indicadores de que o próximo movimento daquela empresa é subir. Tá? Da mesma forma, o contrário. Quando a gente pega esse dia, neste valor aqui, ó, em R$ 27, é extremamente afastado das médias. É um excelente indicador de que, opa, pode ser que o próximo movimento seja queda. Convém eu considerar me desfazer de parte da minha carteira. Leitura bastante simples e intuitiva também. O preço tende a voltar à média sempre. Se afastou muito da média para cima ou para baixo, convém considerar alguma ação. Em especial se isso se combinar com esse afastamento da média, se combinar com proximidade com alguma resistência ou proximidade com algum suporte. As bandas de Bollinger são indicadores que têm por objetivo indicar a volatilidade, ou seja, a movimentação do gráfico durante o período estabelecido. Esse indicador é complementar ao das médias móveis. Com essa comparação, entende-se a diversificação de preço de um ativo. Esse indicador aparece como ondas que são superiores e inferiores, mas que acompanham a linha central, que normalmente, na calibragem padrão, está lá para a média móvel de 20 períodos. É importante que você fique atento aos limites da banda. Quando elas se afastam muito da linha central, aproximando-se da linha inferior ou superior, indica-se que há um afastamento da média móvel, revertendo o movimento ou causando grande volatilidade. Novamente, vendo por imagens para ficar mais palatável, né? Então, um indicador interessante é isso aí, ó. O preço trabalha 95% do tempo dentro das bandas de Bollinger. O que são essas bandas? Essas bandas, desculpa. Nada mais é do que essa linha superior e essa linha superior. Ou seja, a ação, em regra, ela caminha dentro dessa banda. Isso aqui representam, né, as bandas de Bollinger. Note que momentos como esse, que as bandas estão muito afastadas, enorme volatilidade. E, assim como a análise da média móvel que está passando aqui no meio, nessa linha em laranja, quando você tem um grande afastamento, você gera essa grande distorção e o próximo movimento é acabar de se aproximar à linha central, à média, tá? Qual que é o ponto aqui que, da mesma forma, exige que você considere algum tipo de ação, seja de compra ou de venda, quando está posicionado nas margens das bordas, tá? Quando ela está aqui no meio, tranquilinho, só vive, só observa, não tem nada para você fazer. Chegou em um momento que ela afastou, chegou aqui, próximo da banda, opa, pode ser que alguma coisa aconteça, ela entre no movimento de queda. Chegou aqui, pode ser que aconteça alguma coisa, ela chega no movimento de queda. Chegou aqui na margem inferior da banda, pode ser que o próximo movimento seja de alta, e por aí vai, tá? Volto a dizer, a combinação dos elementos. Quando a gente pega um movimento tipo esse aqui, ó, olha que lindo essa resistência. Você tem neste ponto aqui marcado em verde, nos 27,10, um ponto, né, uma faixa de resistência. Você tem o afastamento da média, você tem chegando próximo a uma das bandas, né, o extremo superior da banda. A possibilidade de que o próximo movimento, a partir desse ponto, seja de queda, é muito relevante. Quando a gente tem esse tipo de combinação de suporte e resistência, afastamento da média e aproximação de uma das bandas, muita atenção, pode ser que seja interessante de fato se movimentar, tá? Agir. Caminhando para a nossa revisão, os indicadores técnicos devem ser levados em conta no momento da avaliação de determinado ativo. Evite sempre comprar topo. O que eu quero dizer com comprar topo? Você viu lá aquele ponto de resistência. Uma falha muito comum de iniciantes no mundo das ações.
tá vendo que a empresa está valorizando, 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 valorizando. Vou até voltar lá aqui na imagem para facilitar o comprar topo. A empresa está aqui valorizando e o cara está assim, vou comprar. Não, vai subir mais um pouquinho. Não, compra, não compra. O cara vai criando coragem, vai criando coragem. E aí está subindo. Chega num ponto que ele fala, nossa, subiu demais, nunca mais vai cair. Essa empresa agora é só para cima. Afinal, já está subindo há um tempão. Só que ele não conhece esses conceitos. O que acontece é que a empresa acabou de passar por uma grande valorização, ela já está chegando numa faixa forte de resistência, e aí o cara vai e compra aqui. Ele compra o topo da ação. Depois de topo, a possibilidade de queda é enorme. Então, quando eu coloco aqui na revisão, evite sempre comprar topo, olhando para trás, você deve estar pensando que isso é impossível de acontecer. Poxa, gráfico congelado aqui é muito fácil, né? A gente põe o dedo em algum lugar e está olhando para frente também. Só que quando a gente está vivendo isso no dia a dia e está vendo hoje, opa, a CEMIG valorizou. Semana que não, continua valorizando, vou entrar. Não, valoriza mais um pouquinho, vou entrar. No dia que você cria coragem, porque ela já está valorizando há 2 meses, tá tarde. Você perdeu o kick da bola. Você vai comprar um topo e você vai ver o seu patrimônio sendo corroído ali, porque o próximo movimento será ou muito provavelmente será de correção. Da mesma forma, fundo do poço pode ter porão. Um movimento muito comum de quem está começando a operar ações. Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, e ele acha que aquela empresa já caiu o suficiente. Nunca mais vai cair mais. E aí ele vai lá e faz a compra dele. Só que pode ser que caia mais. Por mais que está ali num ponto de suporte muito relevante, olhando na janela de mês, muito longo. A depender da compra, a depender do motivo que aquela queda está acontecendo, pode ser que continue caindo, pode ser que ela rompa aquele suporte e caia ainda muito mais. Qual que é a lição aqui, quando eu digo que o fundo do poço pode ter porão? Não compre ações de uma única vez. Sempre considere deixar um pouco de caixa para que, em especial em movimentos de queda, você tenha renda, você tenha capital para fazer um novo aporte e ir puxando o seu preço médio para baixo, caso isso se justifique, caso a empresa não tenha perdido seus fundamentos. Aí sim é importante ter caixa para continuar comprando à medida que ela continua caindo. O que eu quero dizer com não comprar topo e não cuidado, porque o fundo pode ter porão, agora de uma forma bem didática. Imagine você, aqui é o gráfico da Petrobras, tá? E aqui nós estamos olhando em mês, ou seja, cada candle representa um mês. Vamos lá. Aqui a gente está pegando desde lá no início do Plano Real, 1993, 94, até os dias de hoje. Petrobras veio valorizando, 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 valorizando. Alguém comprou a ação aqui. Não tenha dúvida disso. O mercado estava aberto, alguém comprou. Topo do topo do topo. Estava no mais alto possível. Tinha acabado de romper uma grande resistência aqui. Quando está nesses momentos de afastamento muito esticado, não é hora de comprar, gente. Não é hora. A pessoa que comprou uma ação aqui neste topo, ela demorou, né? Nós estamos aqui em 2009, 2008 para 2009, essa queda aqui veio exatamente por causa da crise de 2008. Essa pessoa que comprou que era R$35, ela veio corrigir o seu preço só agora em 2023. Ela ficou 15 anos com essa ação presa na carteira dela, caso ela não tenha vendido em algum momento aqui no prejuízo. 15 anos. Por quê? Desrespeitou uma lei básica do mercado ou não tinha esse conhecimento. Comprou o topo. Não se compra topo. Isso é uma regra de ouro, inegociável. Para essa pessoa trazer o preço dela para baixo aqui, olha a quantidade de aportes que ela teve que ir fazendo com o passar do tempo. Imagina o nível de desgaste emocional psicológico dessa pessoa que comprou uma ação a R$35 e viu ela bater aqui na casa de R$3. Não façam isso, se protejam, tá? E para isso, não compre topo. Da mesma forma, quando eu falo que o fundo do poço pode ter porão, né? Agora do outro lado dessa moeda imagine que isso aqui
é um enorme patamar de suporte, na casa aqui dos R$ 15. Bateu aqui uma vez, bateu aqui outra vez, bateu aqui outra vez, e sempre subia, batia, subia, bateu, subiu, bateu e subiu. Aí chegou neste dia aqui, a pessoa, caramba, R$ 15, uma excelente compra. Foi lá e entrou com tudo, vendeu o carro e comprou tudo aqui em ação da Petrobras a R$ 15. Esse dia, o fundo do poço tinha porão. E a ação continuou caindo, 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 chegou lá nos R$ 3 que a gente falou há pouco. Por mais tentador que seja, por mais atrativo, por maior que seja o indicador, como uma resistência, um suporte, desculpa, lindo desse aqui, não se compra ações de uma vez única. As entradas são sempre parciais. Por isso que comprar todos os meses um pouquinho é uma estratégia excelente. Não é todo mês que você vai ter a opção de compra, mas isso vai diluir o seu risco, vai diluir muito o seu risco. O seu preço médio ele vai estar sempre acompanhando a tendência do mercado, tá? Então, termino essa aula de hoje com este gráfico da Petrobras, que é uma aula de verificar esses pontos para que você tenha noção do risco que você está se expondo e aqui de uma forma bem didática para mostrar o tamanho da pancada que você pode tomar se fizer entradas ou saídas ruins do ponto de vista temporal de uma determinada empresa, né?